Em 2004, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. E logo depois, fui denunciada por espalhar o Evangelho. Naquele dia, eu estava trabalhando no hospital. E me disseram que o diretor do hospital estava me procurando. Fui ao escritório do diretor e vi 2 policiais de uniforme parados ali, me esperando. Eles me disseram: denunciaram sua crença na Relâmpago do Oriente e que você prega o Evangelho. A Relâmpago do Oriente é alvo-chave numa operação nacional. E todos os seus crentes são criminosos políticos que serão sentenciados à prisão. Também me ameaçaram, dizendo que, se minha crença continuasse, perderia o emprego. E que mesmo que trabalhasse, não seria paga por isso. Até o emprego do meu marido e o direito do meu filho à universidade ou de viajar para o exterior seriam afetados. Disseram que, se um dia me pegassem pregando o Evangelho, eu seria jogada na prisão. O que você pensou quando a polícia a ameaçou desse jeito? Na época, eu fiquei um pouco preocupada. Eu pensei, se eu não desistir da minha crença em Deus, a polícia não dará sossego. Se eu perder o emprego e os negócios do meu marido forem afetados, como sobreviveremos no futuro? E se eu for presa e jogada na prisão, quem cuidará do meu filho pequeno? Se por crer em Deus eu afetasse o futuro dele, ficaria em dívida para com ele. Quanto mais pensava nisso, mais agitada ficava. Pedia a proteção de Deus. Naquela hora, lembrei-me destas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: desde o momento em que chega a este mundo chorando, você começa a cumprir seu dever. Para o plano de Deus e para a sua ordenação, você desempenha seu papel e começa a sua jornada de vida. Não importa o seu passado, não importa a jornada à sua frente, ninguém pode escapar das orquestrações e dos arranjos do céu. E ninguém está no controle do próprio destino, pois apenas aquele que governa todas as coisas é capaz de tal obra. Contemplei a palavra de Deus, então entendi. O destino de todos está sob a soberania de Deus. O que acontece com a nossa família está nas mãos de Deus. Ninguém pode decidir isso. Deus é o Criador. É natural e certo que creiam nele e o adorem. A polícia queria usar nossos empregos e o futuro do meu filho para me ameaçar, me forçar a deixar a verdade e trair Deus. Isso era tão desprezível. Na época, decidi que não importava o que minha vida viria a ser, eu jamais cederia a Satanás. Então, os policiais pediram que eu denunciasse meus irmãos. Mas eu me recusei e eles tiveram que ir. Mas a polícia não ficou satisfeita, certo? É. Depois disso, voltaram muitas vezes para o hospital perguntando se eu ainda cria em Deus ou evangelizava. Às vezes, eu estava no meio de uma cirurgia, mas não importava quão urgente fosse, eles a interrompiam. Comecei a ficar irritada. Pensei, eu só creio em Deus e sigo sua senda, não fiz maldade. Por que a polícia não para de me assediar e não consigo trabalhar em paz? As investigações constantes causaram um tumulto no hospital inteiro. Meus colegas me viam como uma pessoa perigosa. Alguns falavam pelas minhas costas, outros perguntavam diretamente: o que você fez por crer em Deus? Por que a polícia vem sempre investigá-la? Sua crença em Deus trouxe a polícia para a nossa porta. Isso é coisa séria. A atitude do diretor em relação a mim também mudou. Ele costumava me levar a sério. Mas depois daquele incidente, sempre que me via, ele me perguntava: você não pregou por aí, certo? E exigiu que o meu celular estivesse sempre ligado, sempre à disposição. Certa vez, o diretor me disse: a polícia veio muitas vezes à sua procura por causa da sua crença em Deus. Não acredite mais. Você sempre trabalhou bem e todos têm uma opinião boa a seu respeito. Não arruine seu futuro pela sua crença em Deus. Não vale a pena. Se você for presa ou coisa pior, como seu chefe, não será fácil explicar isso. Naquele período, confrontada todo dia com a supervisão do meu chefe,
e os olhares estranhos dos meus colegas, fiquei deprimida e infeliz. Como foi para você viver sob tanto estresse? Não era só estressante, era também muito deprimente e ofensivo. Orei a Deus para pedir fé e força e pedi que Ele me ajudasse a continuar forte ali. Então li uma passagem da Palavra de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o grande dragão vermelho persegue a Deus e é inimigo dele. E assim, nesta terra, aqueles que creem em Deus são assim sujeitos à humilhação e à opressão. Por ter sido iniciada em uma terra que se opõe a Deus, toda a obra de Deus enfrenta obstáculos tremendos e o cumprimento de muitas de suas palavras leva tempo. Assim, as pessoas são refinadas como resultado das palavras de Deus, o que também é parte do sofrimento. É tremendamente difícil para Deus realizar a sua obra na terra do grande dragão vermelho. Mas é por meio dessa dificuldade que Deus realiza um estágio da sua obra, tornando manifestas sua sabedoria e seus feitos maravilhosos, e usando esta oportunidade para completar este grupo de pessoas. A palavra de Deus me mostrou sua vontade. A China é governada pelo Partido Comunista e é o lugar que mais resiste a Deus. Os que creem em Deus na China serão perseguidos e humilhados. Mas Deus usa o Partido Comunista como servidor para aperfeiçoar nossa fé e assim formar um grupo de vencedores. É a sabedoria de Deus. Sim. Pensei em como, por acreditar em Deus e seguir sua senda, eu era assediada e vigiada pela polícia e suportava a humilhação e crítica dos meus colegas e amigos. E vi que era perseguida pela justiça, algo glorioso. Quando entendi isso, eu me senti um pouco melhor e prometi a mim mesma que o partido podia tentar me impedir e perseguir, mas eu seguiria Deus até o fim. Graças a Deus. A polícia foi ao hospital várias vezes para investigá-la. Sua família sabia disso? Na época, meu marido viajava a negócios em outra região. Eu temia que ele se preocuparia comigo, então nunca lhe contei. Em janeiro de 2005, ele voltou de sua viagem de negócios e, ao descobrir, ficou muito alarmado. Com uma expressão séria, ele me disse: o governo disse que crentes em Deus Todo-Poderoso são criminosos políticos e podem ser presos a qualquer hora. E se a pegarem, vão espancá-la e arruinar a vida da família. Disse que o futuro do nosso filho e de seus negócios seriam afetados. Me pediu para parar de acreditar. Pensei: a crença do meu marido no Senhor é só nominal. Na verdade, ele não entende nada. É normal que esteja preocupado. O partido persegue tantos crentes em Deus, incluindo nossa família. Como não ter medo? Certo. E pensei em como ele estava viajando o tempo todo. Não pude testificar da obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias para ele. E agora deveria ler as palavras de Deus com ele. Compartilhei muito com ele. E qual foi a atitude do seu marido? Ele aceitou? Não. Ele nem quis ouvir. Só disse vagamente: nossa vida está indo bem, que tal só aproveitar a graça do Senhor Jesus? Não precisa aceitar a obra de julgamento. Ele tinha medo de ser implicado se eu fosse presa, então tentava impedir minha crença. Depois disso, ele começou a me vigiar de perto. Se eu não voltasse para casa ao sair do trabalho, ele me ligava perguntando onde eu estava e me mandava voltar. E parou de sair à noite com seus amigos. Em vez disso, me vigiava em casa. Quando era hora de ir para as reuniões, ele pedia minha ajuda com algo. Em suma, fez de tudo para me impedir de crer e fazer meus deveres. Com seu marido a impedindo, conseguia ir às reuniões? Você se sentiu restringida? No início, eu me senti muito restringida. Mas aí lembrei destas palavras de Deus. Deus diz: você precisa possuir minha coragem dentro de si e ter princípios ao enfrentar familiares sem fé em Deus. Tampouco deve se render a quaisquer forças sombrias por minha causa. Confie em minha sabedoria para trilhar o caminho perfeito. Não deixe os esquemas de Satanás se firmarem. Ao pensar sobre a palavra de Deus, entendi que
Por fora, meu marido tentava impedir minha crença, mas os truques de Satanás estavam por trás disso. E eu não devia ceder. Mais tarde, encontrei formas de evitar a vigilância do meu marido e fui a reuniões em segredo. Ao mesmo tempo, tentava conversar com meu marido, esperando que ele buscasse e investigasse a obra de Deus Todo-Poderoso. Mas ele evitou isso várias vezes, dizendo que acreditaria quando padres e freiras também acreditassem. Também pediu que eu não fosse a reuniões, nem espalhasse o evangelho para evitar que fosse presa. Vi que meu marido não estava interessado, na verdade, nem em acolher a vinda do Senhor. Então não falei mais disso. Pensei, seja o que for, devo crer em Deus e fazer meu dever. Ele não pode me restringir. Então seu marido continuou vigiando você em casa? Sim. Antes, ele costumava viajar a negócios depois do Ano Novo Chinês, mas naquele ano ele não foi a lugar nenhum. Certo dia, de repente, ele se ajoelhou no chão e implorou chorando. Disse: "Você vai a reuniões e sai para pregar o evangelho. Se você for detida e presa, como sobreviveremos no futuro? O que acontecerá com esta família, com o nosso filho? Você deve pensar na nossa família, no futuro do nosso filho." Eu nunca tinha visto meu marido chorar em todos esses anos. Ao vê-lo chorar e implorar de joelhos, eu me senti muito mal e também comecei a chorar. Para o consolar, falei: "Tudo está nas mãos de Deus. Se eu serei presa, o que acontecerá com nosso filho, tudo está nas mãos de Deus. Só podemos confiar em Deus para viver. Não devemos nos preocupar." Chorando, ele balançou a cabeça e disse: "A polícia já encontrou você. Se continuar acreditando assim, cedo ou tarde será presa. E então tudo estará arruinado." Vendo meu marido em tanta angústia, fiquei triste e ressentida. Era tudo culpa do Partido Comunista. Cremos em Deus e pregamos o evangelho para as pessoas aceitarem sua salvação nos últimos dias e sobreviverem ao desastre. Isso é salvar pessoas e nada é mais justo. Mas o Partido Comunista tenta nos impedir e perturbar. Não passam de satãs e demônios resistindo a Deus. As palavras de Deus dizem: Deus Todo-Poderoso diz: ancestrais dos antigos, líderes adorados, todos eles se opõem a Deus. Sua interferência deixou tudo que está debaixo do céu em estado de escuridão e caos. Liberdade religiosa? Direitos e interesses legítimos dos cidadãos? São todos truques para encobrir o pecado. Por que erguer um obstáculo tão impenetrável para a obra de Deus? Por que usar diversos truques para enganar o povo de Deus? Onde estão a verdadeira liberdade e os direitos e interesses legítimos? Onde está a justiça? Onde está o conforto? Onde está a ternura? Por que usar esquemas ardilosos para enganar o povo de Deus? Por fora, o Partido Comunista promove liberdade religiosa. No entanto, faz de tudo para oprimir e prender os crentes em Deus. E até usa emprego e família para obrigá-los a negarem a Deus e atraí-lo. É tão desprezível. Se não fosse pela perseguição do partido, meu marido não tentaria me impedir por medo. Não importa para onde vai a mão maligna do Partido Comunista, ela traz desastre. E naquele momento, meu marido seguia o partido me pressionando a parar de crer para proteger o trabalho e a família. Eu não podia ouvi-lo. Depois, meu marido leu muito da calúnia do partido contra a Igreja de Deus Todo-Poderoso online. Praticamente parou de viajar a negócios para me vigiar. E perguntava por aí, para descobrir com quem eu tinha contato e para quem eu ligava. Ele até foi à companhia de telecomunicação para imprimir meu histórico de 6 meses. E então me perguntou sobre cada número. Para me monitorar, ele me levava e pegava no trabalho todos os dias e me seguia para onde quer que eu fosse. Eu me senti como se estivesse acorrentada, sem nenhuma liberdade. Eu não podia viver a vida da igreja nem cumprir o meu dever. O que me entristeceu, então, aproveitava o desleixo dele para sair e pregar o evangelho. Ao descobrir,
ele disse irritado. Se você sai e prega o evangelho mesmo com eu vigiando, então não tenho como ajudá-la. O Partido Comunista detém o poder agora. Se continuar a crer desse jeito, será presa a qualquer hora. E esta família será destruída. Então vamos nos divorciar. Então poderá crer no que for, sem prejudicar nosso filho ou outra pessoa. A fim de não ser envolvido, seu marido realmente pediu o divórcio? Sim. Quando ouvi que ele queria o divórcio, eu não pude acreditar. Tudo que eu fazia era crer em Deus. Como isso chegou a ponto de um divórcio? Todos os nossos anos não contavam nada? Pensei em como minha família perfeitamente saudável seria separada pelo Partido Comunista e me senti péssima. Era um fato que não podia aceitar. Orei a Deus. Deus, por favor, dá-me fé e força para que eu possa permanecer forte neste ambiente. Depois de orar, lembrei-me destas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: fé e amor máximos são exigidos de nós neste estágio da obra. Podemos tropeçar ao menor descuido, pois este estágio da obra é diferente de todos os anteriores. O que Deus está aperfeiçoando é a fé da humanidade, que é invisível e intangível. O que Deus faz é converter palavras em fé, em amor e vida. As pessoas devem chegar a um ponto em que tenham suportado centenas de refinamentos e tenham fé maior que a de Jó. Elas devem suportar um sofrimento incrível e todos os tipos de tortura sem jamais abandonar a Deus. Quando são obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então este estágio da obra de Deus está completo. Contemplei a palavra de Deus e entendi que, em sua obra dos últimos dias, Deus usa suas palavras e várias provações e refinamento para aperfeiçoar a fé das pessoas. Pensei nas tentações de Jó por Satanás. Ele perdeu os filhos e bens de um dia para o outro, e seu corpo se cobriu de chagas. Em meio a tamanha provação, Jó nunca se queixou de Deus e continuou a louvar seu nome. Ficou firme e testificou de Deus em sua aprovação. Então refleti sobre mim. Minha família estava se separando por causa da perseguição pelo partido e eu já reclamava. Vi que minha estatura era baixa e não dava testemunho algum. Ao pensar nisso, senti muito remorso e orei a Deus para prometer que, mesmo com o divórcio de meu marido, eu não iria desistir da minha crença em Deus. Inesperadamente, depois de alguns dias, ele pediu perdão dizendo estar errado. Disse que não deveria ter falado em divórcio e que se sentira obrigado pelo Partido Comunista. Depois de um tempo, meu marido me disse, de repente: se não posso dissuadi-la, vou crer em Deus Todo-Poderoso. Por que a atitude de seu marido mudou tão repentina e drasticamente? Certo. Também me surpreendi na hora. Pensei que ele tinha refletido sobre isso. Então lemos a palavra de Deus juntos em casa. Uma semana depois, me pediu para levá-lo a uma reunião. Achei seu comportamento um pouco estranho e discordei. Fiquei surpresa quando ele se voltou contra mim e disse: se não formos a uma reunião, não acreditarei. Também disse que fez isso para mudar minha opinião. Só então percebi que meu marido fingia acreditar em Deus e queria descobrir o local das reuniões para me monitorar e controlar. Eu não esperava que meu marido fosse fazer tal coisa. Depois disso, nós dois entramos numa guerra fria. Um dia, eu estava lendo a palavra de Deus em casa, quando meu marido começou a bater na porta, dizendo: não posso mais viver assim. Como nós dois chegamos a esse ponto? Eu abri a porta e ele veio até mim como um louco, agarrou meu pescoço e gritou comigo: por que está tão determinada em sua crença? Sua família e seu filho não importam? Realmente importam menos do que o seu Deus? Estava tão sufocada que não podia respirar.
e, desesperada, pedi que Deus me salvasse. Eu lutei e ele me soltou. Na hora fiquei muito magoada e bem decepcionada. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Deus diz: por que o marido ama a esposa? Por que a esposa ama o marido? Porque os filhos são obedientes aos pais? Porque os pais amam cegamente os filhos? Que tipo de intenções as pessoas abrigam de fato? Sua intenção não é satisfazer seus próprios planos e desejos egoístas? Quando contemplei a palavra de Deus, eu me perguntei: meu marido realmente me ama? Lembrei-me dos anos de casada. Meu marido sabia mais que ninguém os sacrifícios que fiz por nossa família. E sabia que eu acreditava no Senhor desde criança e ansiava sua vinda. Mas quando aceitei o Senhor, Ele não só não me apoiou, mas ficou do lado do partido e se opôs a mim para proteger seus interesses. Me ameaçou com o divórcio e até me sufocou cruelmente. Não existia um mínimo de respeito entre marido e esposa. Como isso seria amor verdadeiro? Pensei em como, embora meu marido cresce no Senhor Jesus, só o fazia para exigir graça. Não ansiava pela vinda do Senhor. Quando Deus veio nos últimos dias para expressar a verdade para a salvação, temendo ser preso pelo Partido Comunista em regime de Satanás, ele não aceitou a nova obra de Deus e seguiu o partido, me obrigando a parar de acreditar. Vi que meu marido não era um verdadeiro crente em Deus. Ele era, na verdade, um incrédulo. Meu marido e eu não trilhávamos a mesma estrada. Logo, não podia deixá-lo me restringir. Depois disso, meu marido me ameaçou várias vezes com o divórcio para me forçar a parar de crer em Deus. Quando pensei que poderia realmente perder minha família, ainda não suportei abrir mão. Sim, você devia estar muito dividida na época. Como você experienciou isso? Naquele tempo, orei a Deus todos os dias, pedindo orientação. Certo dia, vi uma passagem da palavra de Deus. Deus diz: como alguém que é normal e que busca o amor a Deus, a entrada no reino para se tornar integrante do povo de Deus, é o verdadeiro futuro de vocês e é uma vida de valor e importância máximos. Ninguém é mais abençoado do que vocês. Por que digo isso? Porque aqueles que não creem em Deus vivem para a carne e vivem para Satanás. Mas hoje, vocês vivem para Deus e vivem para fazer a vontade de Deus. É por isso que eu digo que a vida de vocês é de máxima importância. Somente esse grupo de pessoas que foram escolhidas por Deus é capaz de viver uma vida de máxima importância. Mais ninguém na Terra é capaz de viver uma vida de tal valor e significado. Eu costumava pensar que ter uma família feliz, um casamento amoroso e as necessidades materiais satisfeitas era a definição de felicidade, que viver assim era significativo. Mas agora pude ver que o amor do casamento se baseia em não interferir nos interesses um do outro. Como diz o ditado, casais são dois pombinhos até um revés, fazê-los voar para lados opostos. No passado, quando eu trabalhava muito pela minha família e pelo meu marido se importava muito comigo. Mas com minha crença em Deus, seus interesses ficaram em perigo. Então ele começou a me perseguir e queria o divórcio. Francamente, o tal amor do casamento é apenas um usar o outro? Que felicidade poderia existir nesse tipo de vida? Pensei na vigilância dos últimos meses, a proibição de ir às reuniões e fazer os deveres. Eu não podia me encontrar com meus irmãos e irmãs. Não ficava em paz ao ler as palavras de Deus em casa. E pensava em como lidar com meu marido quando ia pregar o evangelho. Eu não tinha nenhuma liberdade. Como se estivesse amarrada, sufocada por uma corda invisível. E se continuasse assim, não só a minha vida sofreria, eu perderia a chance de ganhar a verdade e a salvação de Deus. Não valia a pena. Foi quando percebi
de forma mais clara que o amor conjugal da vida de família não era a felicidade real. Eu só poderia viver uma vida significativa buscando a verdade e cumprindo os deveres de um ser criado. E lembrei das palavras do Senhor Jesus. Quem ama mais os pais que a mim não é digno de mim. E quem ama mais os filhos que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Pensei nos santos ao longo das eras e em como, para fazer a comissão de Deus, deixaram lares e carreiras para evangelizar e dar testemunho de Deus além-mar, suportando sofrimento e até desistindo de sua vida. Seu testemunho ganhou a aprovação de Deus. Deus predestinou que eu nasceria nos últimos dias e me escolheu para vir até Ele, para que eu pudesse ganhar sua salvação. Esta é uma oportunidade incrivelmente rara e é a graça e exaltação de Deus para mim. Sim. Se não pudesse cumprir os deveres por causa das restrições do meu marido, deveria muito a Deus e não teria nenhuma consciência. Percebendo isso, fiz um juramento de que faria como os santos e renunciaria a tudo, que seguiria a Deus e cumpriria os deveres de um ser criado. Certa noite, depois de voltar de uma reunião, eu abri a porta e vi muitas pessoas em minha casa. Meus colegas e os amigos e parentes do meu marido. Assim que me viram, tentaram me persuadir a desistir de crer em Deus. Alguns disseram que viram na TV que o Partido Comunista deteve crentes em Deus Todo-Poderoso, alguns com pena de 10 anos. Outros disseram que crentes em Deus Todo-Poderoso não seriam apenas presos. Muitos ficavam aleijados ou eram mortos, e sua família também sofria. Alguns repetiram as falácias e os rumores do partido para difamar a igreja, e disseram que crentes em Deus largam as famílias. Tudo isso me enraiveceu. Sem a perseguição do partido, eles não se oporiam nem me atacariam desse jeito. O Partido Comunista distorce os fatos e espalha rumores, para que os que não conhecem os fatos resistam a Deus sendo condenados por ele. E no fim, serão destruídos com ele. É pura maldade. Pensando nisso, eu os refutei. Se não entendem o que é crer em Deus, não falem absurdos. Sabem por que eu continuo crendo em Deus apesar dos riscos? Porque o Salvador veio e expressou muita verdade para salvar as pessoas, para nos ajudar a escapar da influência de Satanás e do desastre. Essa é uma oportunidade incrivelmente rara. O partido não deixa que acreditem em Deus. Ele oprime e persegue as pessoas que creem em Deus. Detém e prende tanta gente. Há tantos que não podem voltar para casa. Tantos aleijados, mortos a pancadas. E tantos cristãos cujos lares foram destruídos. Não é tudo culpa do partido? Claro, é o partido que persegue os crentes em Deus e que destrói famílias cristãs. Mas ele inverte tudo e diz que os crentes em Deus abandonam as famílias. Isso não é mudar a verdade? Vocês não só não odeiam o partido, mas tentam impedir minha crença. Não sabem o que é certo e errado? A senda de crer em Deus foi minha própria escolha. Mesmo que seja presa, seguirei Deus Todo-Poderoso. Depois de dizer isso, como todos reagiram? Ao ver que não me convenceriam, decidiram ir embora. Impotente, meu marido me disse: parece que ninguém pode mudar sua opinião. Então vamos nos divorciar. Você acredita em Deus Todo-Poderoso e o governo ataca pessoas como você. Quando isso acontecer, você perderá seu emprego e talvez até a sua vida. Mas nós queremos continuar vivos. Então parece que não resta escolha. O Partido Comunista coloca as pessoas contra a parede. Fiquei um pouco triste ao ouvir isso, mas estava ciente de que tinha chegado a hora de escolher. Escolhi crer e seguir Deus, ganhar a verdade e a vida. E meu marido escolheu seguir o partido para proteger o emprego e futuro. Só podíamos seguir caminhos separados. Na época, orei a Deus. Deus,
Não importa em que tipo de ambiente eu me encontre, eu te seguirei até o fim. Amém. Na manhã seguinte, fomos ao cartório de registro civil finalizar o divórcio, encerrando 12 anos de vida conjugal. Desde então, posso ir a reuniões e cumprir meus deveres normalmente. Me sinto firme e em paz. Acredito que a única vida significativa é cumprir os deveres de um ser criado. Graças a Deus. Graças a Deus.